eu sou Ana Schermack do Pausa para um Café e hoje eu vou falar sobre O Tempo que Eu Queria, do escritor Fábio Volo. Muita gente já tinha me recomendado o Fábio Volo e finalmente um dia, eu passando pelo sebo, eu encontrei esse livro aqui, que é O Tempo que Eu Queria. Eu fiquei muito ansiosa pra ler, muito curiosa pra ler, mas eu confesso que a capa não me atraía. Eu trouxe ele pra casa, deixei ele em casa e ele ficou quase um ano aqui parado na minha estante por causa da capa. E quem nunca, não é mesmo, gente? Felizmente, por causa da maratona literária, o MLV, e um dos desafios da maratona, que era pegar um livro com uma capa feia, que não tava te atraindo, mas que você queria ler, eu peguei O Tempo que Eu Queria e comecei a ler. Foi uma leitura incrível. Eu comecei a ler o livro no sábado à noite, terminei no domingo à tarde, e foi simplesmente maravilhoso. O livro vai contar a história do Lorenzo, que é um garoto italiano que vive em uma família pobre. E o jeito que o Fábio Volo faz pra mostrar pra gente como é a pobreza da família dele é muito interessante, porque o Lorenzo vai contar pra gente as coisas que eles passaram quando ele ainda era uma criança, quando ele ainda era um jovem. O pai dele tinha um bar, o pai dele não conseguia pagar todas as contas do bar, o bar não dava muito dinheiro, e eles viviam sempre naquilo de eu tenho dinheiro, mas eu não tenho realmente dinheiro. Tenho dinheiro pra comprar o caderno que eu vou pra escola, tenho dinheiro pra comprar o livro, mas é o caderno que não é com a capa mais bonita, é o caderno que... é o livro que é de segunda mão, a minha roupa é remendada, eu não sou completamente pobre, mas eu não sou rico, eu não tenho dinheiro pra esbanjar, eu só tenho aquilo pra comprar realmente o necessário. E o necessário não é nada que meus amigos vão olhar e vão gostar. E o Lorenzo narra isso pra gente de uma perspectiva de uma criança, como é isso pra ele, e como ele se sentia mal, e como muitas vezes ele tinha esse embate de que ele gostava muito dos pais dele, ele sabia que a família dele tinha esse problema com o dinheiro, mas que ele também se sentia mal porque os amigos dele estavam julgando ele. E eu acho que é uma coisa muito interessante, porque eu acho que todo mundo em algum momento da vida sofreu algum problema financeiro, ou teve que lidar com a perda do dinheiro, ou lidar realmente com essa questão de que você não tem dinheiro. E muitas vezes aquilo que você quer não é o necessário, não é aquilo que vai mudar a sua vida, né? Tipo, você não precisa daquilo pra viver, então aquilo fica em segundo plano. E durante toda a vida e adolescência do Lorenzo, isso aconteceu com ele. E ele narra isso de uma forma muito interessante. Eu acho que a escrita do Fábio Volo, ela, ao mesmo tempo que é uma escrita jovem, uma escrita atraente, uma escrita que você consegue embarcar no livro e, assim, vai longe com o livro. Quando você vê, você já terminou e você fica triste que acabou. Ela é uma escrita muito pensativa, sabe? É uma escrita que você para e parece que no momento em que ele fala aquela frase que você terminou de ler, você terminou de ler algo muito bonito e muito poético, mesmo que seja falando da pobreza. Outra coisa muito interessante desse livro é a construção do Lorenzo como pessoa. Então a gente tem lá o Lorenzo desde a adolescência, da infância, até o Lorenzo da vida adulta, que é esse cara que tá contando pra gente a história dele, que a real é que a mulher que ele ama vai casar. E isso não é um spoiler, tá? Mas é que a mulher que ele ama vai casar com outro cara e ele meio que tá revendo a vida dele, revendo como é que ele chegou àquele ponto, quais foram as coisas que aconteceram, que se sucederam pra ele estar ali naquele ponto, sabe? Por que ele não consegue dizer que ama? Por que ele não consegue amar uma pessoa verdadeiramente? Eu quero fazer sacrifícios, eu quero deixar um pouco o meu eu e amar mais o nós. Mas o Lorenzo não consegue isso. E por que será que ele não consegue? Por que ele tem esse problema tão grande em lidar com o amor, com a necessidade de outra pessoa? E o livro inteiro vai construindo um Lorenzo desde adolescente pra chegar nessas partes que são cortadas, né? Tipo um capítulo presente, outro passado, pra chegar e contar pra gente quem é esse Lorenzo, sabe? E nisso, a literatura e a música é algo muito presente na vida dele por causa de uma pessoa que inicia ele nas artes e ele fica apaixonado pela literatura. E eu acho que isso é uma das coisas que pra gente, leitor,
é mais bonito nesse livro, que é o encontro do Lorenzo com a literatura, que é quando ele se apaixona e vê que aquilo não é um livro, é uma vida, sabe? Eu acho que essa é uma das partes mais incríveis do livro, e foi justamente essas partes que estão marcadas aqui, que eu me deparava com essas frases do Lorenzo e eu ficava, gente, é isso, sabe? É isso que eu sinto como pessoa, é isso que a gente sente quando pega um livro na mão, é isso que a gente sente quando descobre que a gente pode deixar os nossos problemas, que a gente consegue esquecer um pouco que eles existem quando simplesmente abre um livro das mãos e conhece uma história linda, apaixonante, ou mesmo quando se identifica com os problemas dos personagens. Eu acho que isso que o Fábio Volo consegue passar pra gente e fazer a gente sentir muito bem. Eu me identifiquei muito com o Lorenzo, assim, demais. Desde a parte que ele fala sobre o encontro dele com a literatura, como foi essa coisa mágica pra ele, descobrir que ali tinham pessoas iguais a ele dentro da literatura, até o momento em que ele fala sobre relacionamentos, como ele não se dá bem em relacionamentos, como e por que ele não consegue dizer que ama alguém, esse relacionamento dele complicado com o pai. É muito fácil se identificar com o Lorenzo, é muito fácil você parar, ouvir o que ele tá falando e falar, cara, é isso. E eu acho que por mais que o Lorenzo seja 90% do livro, o livro tem outros personagens que são interessantes pra vida do Lorenzo e que são pessoas interessantes também. Desde o amigo, do chefe, enfim, são várias construções interessantes. Eu acho que a forma com que o Fábio Volo coloca a publicidade aqui no meio, como ele coloca essa questão de nem sempre a pessoa que faz faculdade, que estudou anos e anos e anos, é a mais qualificada pro cargo, sendo que aqui o Lorenzo, ele não estudou, ele não foi além do ensino médio, mas ele consegue um cargo de redator publicitário pelo conhecimento que ele tem de arte, de literatura, de palavras, sabe? O conhecimento dele. Eu acho isso muito interessante. Tem muita coisa que a gente não vai aprender em uma sala de aula, mas que a gente aprende com a vida, com as leituras, com as coisas que a gente conhece. E isso é muito interessante quando os autores trazem pra gente. Quando eles fazem a gente pensar que talvez isso é algo que você possa saber fazer muito bem, que não necessariamente você é formado naquilo, mas que você pode sim encontrar sua profissão ali. E é muito interessante porque várias vezes tem muitos embates durante a história, tem muitas questões de eu tô fazendo algo que eu odeio, que eu reclamei minha vida inteira, principalmente nos primeiros empregos do Lorenzo. Isso vai criando na gente aquela questão de tipo, velho, a vida é assim mesmo, né? Muitas vezes a gente quer fazer uma coisa, mas a gente não pode, e quando a gente vai, não é, sabe? A gente tem um caso ali na adolescência do Lorenzo, de uma mãe que não quer que ele namore a filha dela porque ele é pobre, porque ele não vai ter um futuro, e a gente vê o Lorenzo no futuro, a pessoa que ele é. Então é muito interessante a descoberta dele, do pai dele, de como se relacionar bem. Eu acho que é um livro muito profundo, e é um livro que quando termina você não quer que ele acabe, sabe? Porque ele é muito profundo, ele é gostoso, ele te abraça, é uma escrita gostosa, é uma história fascinante. Eu dei 4 estrelas pra ele, e eu acho que eu li ele no momento muito certo. Talvez se eu tivesse lido há 4, 5 anos atrás, eu ia olhar pro Lorenzo e falar tipo, velho, isso é um saco, né? Mas hoje eu me identifico com a pessoa que o Lorenzo é, como eu encontrei no meu trabalho, as coisas que eu faço, e isso é muito interessante, sabe? Lembrar novamente que a gente tem um momento específico da vida que a gente se identifica mais com um personagem do que outro. Ser feliz a minha vida inteira com o Lorenzo. Mas então, se você gosta de uma história que poderia ser real, que poderia acontecer com qualquer um de nós, que qualquer um de nós poderíamos ser personagens dessa história, que não tem nada místico, que não tem nada de terror, ou é só a vida, sabe? É só a vida acontecendo. Você tá afim de uma história que mostra superação, aprendizado, conhecimento, amadurecimento? Eu acho que O Tempo que Eu Queria, do Fábio Volo, vai ser uma ótima leitura pra você. Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. E se você gostou, não esqueça de dar aquela ajudinha curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal e clicando no sininho para receber todas as notificações. Aqui tem mais resenhas pra vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo.